independência para ir e vir. A Sergues proporciona autonomia para pessoas com deficiência visual. Sem que haja uma instituição que busque dar as ferramentas necessárias para que essa pessoa consiga desenvolver os seus potenciais, as suas atividades, essas pessoas vão acabar ficando à margem da sociedade. Clássicos da literatura. Exposição apresenta obras raras e primeiras edições de grandes autores ocidentais. Ela tem uma viagem ao longo do cânone literário ocidental, tem obras assim muito antigas, tem alusões até às primeiras obras escritas, como a Epopeia de Gilgamesh. Mosaico de cores, um percurso repleto de história a cada passo da caminhada. Olá, hoje eu estou passeando no centro histórico da capital e sabe por onde eu ando? Vamos conhecer a escadaria 24 de maio. Tudo isso a partir de agora aqui no Acontece em Porto Alegre. Então você já sabe, fique com a gente. Olá, está no ar o Acontece em Porto Alegre, a sua revista semanal de informação, variedade, serviço e cultura da TV Câmara. Na abertura desta edição, vamos mostrar o trabalho de uma instituição que faz a diferença para muita gente. Tem a ver com liberdade, com direito de ir e vir, independência. Isso é o que a Sergues tem como missão, proporcionar autonomia para pessoas com deficiência visual. Matéria da Mariana Gindre e do André Rodrigues. Alessandro, ou Sandro para os amigos, perdeu a visão com 26 anos. Foi em consequência de um acidente doméstico que deixou sua vida de ponta cabeça. Eu estava bem aprofundado no luto, né, pela perda da visão. Sempre muito ativo, Sandro precisou se reabilitar à nova realidade. 9 anos depois, agora formado em Educação Física, ele conta como é grato à Associação de Cegos do Rio Grande do Sul. Aqui eu descobri que eu poderia continuar, poderia dar assim uma nova chance, né, para a minha vida, eu poderia buscar conquistar novos horizontes, conquistar novos sonhos, né? Eu vi que eu não era o único na situação que eu me encontrava, né? E graças à Sergues eu também consegui concluir minha graduação. Alessandro é uma das milhares de pessoas impactadas anualmente pela Sergues. A instituição atua na inclusão de pessoas com deficiência visual ou baixa visão. O propósito se resume em uma palavra essencial: independência. Autonomia da pessoa com deficiência visual, né? Tanto na sociedade, no trabalho, no estudo, no lazer, na sua vida em geral. A Sergues tem como objetivo principal formar um cidadão, que o deficiente visual ele consiga ter a sua vida de forma com o máximo de independência possível. O serviço é prestado de forma gratuita. Inicialmente é realizado um acolhimento com as pessoas que buscam a instituição. O pessoal chega na Sergues, tá? Procura ali as meninas da recepção e elas são encaminhadas para o setor de serviço social. Aí lá eles fazem uma entrevista de modo geral, né, com os atendidos, e aí ela vê de que forma pode ser melhor encaminhamento para cada oficina, né? Uma delas é a de orientação e mobilidade, que ensina técnicas de locomoção com segurança e autonomia em ambientes internos e externos a partir do uso da bengala. Já a oficina de atividades da vida diária prepara os participantes para tarefas necessárias no dia a dia, como estender roupa, arrumar a cama e cozinhar. É facilitar com que eles possam fazer tudo o que eles fazem aqui em casa, né? A gente ainda tem uma barreira muito grande, muitas vezes dos pais acharem que eles não são capazes de fazer muita coisa, e aqui a gente põe em prática, então, e mostra para eles que tudo depende do querer deles, né? Também acontecem aulas de capacitação nos laboratórios de informática a partir da tecnologia assistiva e é ofertado o ensino do sistema Braille. Maura é aluna nas duas atividades e frequenta a Sergues há 4 anos, quando perdeu a visão em função da diabetes.
Para ela, a Acergs melhorou sua vida em todos os ângulos. A gente tem qualquer condição, qualquer pessoa vidente, de trabalhar, de ter uma família, de progredir, de crescer, né? Tendo autonomia na sociedade. Então, aqui na Acergs eu encontrei aquilo que eu achava que eu não ia encontrar nunca. Eu pensei que eu ia ficar dentro de casa, escondida de tudo, do mundo, de tudo. É como se eu tivesse perdido tudo na minha vida. São cerca de 100 pessoas beneficiadas diariamente pelas iniciativas da associação. O trabalho gratuito é possível graças aos 40 colaboradores da sede na capital. A Acergs já possui um núcleo de esportes em Passo Fundo e pretende expandir para Santa Maria. Nós acabamos atendendo pessoas da região metropolitana e do interior do estado, né? Aqueles que conseguem, de alguma forma, fazer o deslocamento para ter o seu atendimento aqui. Infelizmente, a demanda é muito grande e a gente ainda não consegue abraçar um número necessário. A gente pretende, de alguma forma, levar alguns dos serviços que a gente faz para o pessoal do interior poder ter um acesso de forma mais fácil. A organização sem fins lucrativos depende quase exclusivamente de recursos públicos oriundos de convênios com o município e de emendas parlamentares. Também há uma pequena renda com o serviço de adaptação de materiais em braille e com a locação do espaço. Para ajudar com qualquer valor, o Pix da associação é acergs@acergs.org.br. Aqueles que conheçam alguma pessoa que está perdendo a visão, que está com alguma dificuldade, pode trazer aqui na associação, marcar horário com o serviço social, que vai ter o seu atendimento totalmente gratuito. Que diferença, né, faz a Associação de Pessoas Cegas e com Baixa Visão do Rio Grande do Sul, né? O trabalho realizado pela Acergs tem sido fundamental para muita gente. E para quem quiser ajudar, vamos reforçar aqui o Pix da instituição, acergs@acergs.org.br. E se puder, ajude. Um passeio pelo universo da literatura ocidental. Uma exposição em cartaz na Biblioteca do Estado, ali na Rua Riachuelo, apresenta ao público cerca de 400 obras raras e exemplares das primeiras edições de clássicos de grandes autores dos últimos 5 séculos. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Gilberto Caetano e André Rodrigues. Franz Kafka, Marcel Proust e William Shakespeare. A exposição Babel Infinita, em cartaz aqui na Biblioteca Pública do Estado, traz obras raras de grandes autores da literatura ocidental. Quem visita a mostra também pode conferir manuscritos e clássicos de escritores brasileiros, como Érico Veríssimo, Guimarães Rosa e Euclides da Cunha. A exposição, que já passou pelas Academias Nacional de Medicina e Brasileira de Letras, reúne parte do acervo do médico e escritor Gilberto Schwartzman. São quase 400 livros, entre eles as primeiras edições de obras de grandes escritores nacionais e estrangeiros. Ela tem uma viagem ao longo do cânone literário ocidental, tem obras assim muito antigas, tem alusões até às primeiras obras escritas, como a Epopeia de Gilgamesh, que talvez tenha sido o primeiro fragmento de obras de linguagem escrita, né, que se tem da humanidade, não é? E depois caminha por todos os séculos da luz, não é? Os nossos séculos da literatura até hoje. Então, ela tem quase que uma certa cronologia, mas ao mesmo tempo tem algumas homenagens. Por exemplo, há uma estante na entrada que faz um resumo, na minha opinião, do que é a essência da nossa cultura literária. Por exemplo, com uma edição da Ilíada de Homero, de 1715, que é uma preciosidade, uma tradução de Pope, isso é raríssima
essa obra, Cervantes com o Dom Quixote, Dante Alighieri com a Divina Comédia, a dramaturgia de Shakespeare, 2 traduções para o francês raríssimas das Mil e Uma Noites, uma de Galland e outra de Mardru, e também tem a primeira edição do Ulisses de James Joyce, de 1922, que é uma preciosidade, tem Em Busca do Tempo Perdido, primeira edição do Proust, e tem, obviamente, Kafka, porque o Kafka não pode ficar de fora, né? O título da mostra, que tem curadoria de Facundo Sarmiento, é inspirado no conto A Biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges, falecida há quase 40 anos. Lançado pelo Argentina em 1941, a obra retrata uma biblioteca com um número infinito de livros. Senhoras e senhores, sou Borges. Ustedes me perguntam de onde vem a fama de Borges. Há um Borges público e outro privado. A fama, assim como me seguira, me chegou muito despacio. Jamás esperei ter fama. Tudo começou quando se traduziram minhas obras para o francês e outras línguas. Agora, com a volta desses livros ao seu local de origem, que é o Sul, não é? Que é a minha casa, eu usei uma outra metáfora. Eu me baseei num conto do Borges que se chama O Sul, que é um conto um pouco autobiográfico até do Borges, de um homem que também é um bibliotecário, como ele foi no passado, não é? Quando eu era mais moço. E então, esse conto O Sul é como se fosse uma volta às origens daquela pessoa. Então, essa exposição aqui na Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, ela tem esse novo nome, que é Sul Infinito de Borges, em homenagem a esse conto, que foi traduzido do espanhol para o português pelo Carlos Nejar, nosso grande poeta, que é membro da Academia Brasileira de Letras. Schwartzman conta que o amor por obras raras começou ainda na adolescência. Eu comecei a colecionar obras mais raras, eu acho que foi em torno dos 13, 14 anos, quando uma professora minha da minha escola, Dona Giselda, nunca vou me esquecer dela, Dona Giselda me sugeriu que eu devia ler a Divina Comédia. E aí eu comprei uma edição em italiano e português na Livraria do Globo, aqui na Rua da Praia, próxima a Borges, não é? Que não existe mais. E aí a moça que me atendeu me disse que o pai tinha um sebo no final da Rua da Praia, que eu fosse lá tardinha, que eu poderia comprar várias edições da Divina Comédia pelo preço daquela que eu estava comprando naquele momento na Globo. E aí eu me lembro que eu comprei mais umas 4 edições, com a que eu tinha comprado na Globo era a 5ª, e comecei a colecionar a Divina Comédia. Hoje eu tenho mais de 250 edições diferentes só da Divina Comédia. E eu acho que eu fui, ao longo da vida, desenvolvendo esse gosto, não é? Eu morei muitos anos fora do país, morei na Europa, morei nos Estados Unidos, isso me ajudou muito também. A mostra segue até o dia 29 de junho, de segunda a sexta, das 10 da manhã às 6 horas da tarde, e aos sábados, das 10 às 5. O espaço ainda é embelezado com ilustrações da artista plástica Zorávia Betiol. A entrada é gratuita. Quem conhece o lugar fica fascinado. É uma infinidade de coisas. Eu acho que é muito sedutor, assim, muito fascinante. Eu acredito que, para quem gosta de livros, isso aqui incentiva ainda mais e na busca de um refinamento da leitura. Que legal, né? Quanta raridade, né? Quantos livros raros ali nessa exposição, vale a pena dar uma conferida ali, viu? Vamos agora passear pela capital gaúcha. O nosso ponto de partida é um espaço que, digamos, é considerado um clássico da cidade. Confira aí. Um dos bares e restaurantes mais tradicionais de Porto Alegre. No século XX foi ponto de encontro entre poetas, políticos e músicos. E hoje em dia tem um dos melhores happy hours da cidade. Sabe por onde eu ando? Vem comigo que eu te levo para conhecer o Chalé da Praça 15 de Novembro. Quando foi construído em 1885, ele não era bem um chalé, mas um quiosque onde se vendiam sorvetes. O local foi reformado pela primeira vez entre 1909 e 1911. Na década de 1970, foi atingido por um incêndio.
Felizmente, o espaço foi recuperado e transformado no chalé que conhecemos hoje. O Edemir Simonetti é o permissionário do chalé da Praça 15 de Novembro e ele sabe de muita história que aconteceu por aqui, né? Sim, nós estamos aqui desde 2001. Então, o chalé é um espaço, é um patrimônio histórico municipal e aqui vai completar 138 anos de existência. Entre o chalé da 15 e o mercado, a história de Porto Alegre foi projetada aqui. Gente importante já passou por aqui. Este palco já recebeu ninguém mais, ninguém menos do que Elis Regina e Lupicínio Rodrigues. Mas outros visitantes ilustres já passaram por aqui. Essa janela aqui no chalé da Praça 15 tem uma história muito especial. Era exatamente aqui nesta mesa que o poeta gaúcho Mário Quintana se acomodava para tomar um cafezinho. Até a década de 70, o chalé da Praça 15 era um dos principais pontos de encontro da cidade. O tempo passou e a tradição se manteve. A junção de história, música boa e gastronomia é um convite irrecusável. E aí, gostou do passeio de hoje? Então se liga na TV Câmara porque semana que vem eu te mostro de novo por onde eu ando. Estava ouvindo aqui no ponto que o pessoal está se combinando, né, para ir um final de tarde lá no chalé da Praça 15, né, merecido, né, e a matéria é mais convidativa ainda, né, porque a gente possa ir lá fazer um final de tarde lá, um happy hour, né, é bem bacana, eu passo por lá todos os dias, sempre tem música, né, é bom chegar por ali, enfim, curtir as especiarias, né, da capital gaúcha, especialmente num lugar tão bacana como esse. Bom, ó, seguimos circulando pela capital com a reportagem da TV Câmara e agora a nossa parada é em um lugar também repleto de história, mas que tem um colorido todo especial. Olá, hoje eu estou passeando no centro histórico da capital e sabe por onde eu ando? Vamos conhecer a escadaria 24 de Maio. Tesouro que quase passa despercebido entre os prédios antigos da capital. Mas para quem olha com atenção, lá está ela, a colorida escadaria 24 de Maio, ligando as ruas Duque de Caxias e André da Rocha e, claro, embelezando a paisagem. Localizada em uma das áreas mais movimentadas da cidade, a escadaria é um convite para quem passar por ali andar com menos pressa para admirar as cores e embarcar em uma viagem no tempo. São quase 200 degraus. Uma longa escadaria que também tem uma longa história para contar. Por isso eu até me sentei um pouquinho para compartilhar um pedaço dessa história com você. Quem vê essa paisagem colorida nem imagina que ela já foi sem graça e cinzenta. A escadaria em si só foi construída em 1942, durante a gestão do então prefeito municipal José Loureiro da Silva. No entanto, registros do século XVIII já apontam que esse local servia de atalho entre ruas. Então já recebeu diversos nomes, como Beco da Fonte, Beco do Juca da Olaria, Beco do Jaques. Só em 1936, de acordo com os registros municipais, ela ganhou o nome de Escadaria 24 de Maio, em homenagem à Batalha de Tuiuti durante a Guerra do Paraguai. E até hoje, cada degrau dessa escadaria carrega um pedaço da história de Porto Alegre. Imagine só quantas pessoas subiram e desceram por aqui ao longo de tantas décadas. A escadaria viu a própria Porto Alegre se desenvolver e crescer. A agitação das vias se mistura com a calmaria dos fofos moradores locais, com os diferentes recortes nos azulejos, com as paredes e janelas coloridas e se torna poesia para quem quiser ler ou ver.
2011, a passagem de 170 degraus foi revitalizada com um projeto da artista plástica Clarissa Nunes. Ao todo, 3.200 azulejos dão cor ao cinza do concreto e preservam por extenso a história dos moradores em frases ditas por eles mesmos. Eu gosto de morar aqui, não quero me mudar de jeito nenhum. Uma intervenção que tornou a escadaria 24 de Maio um ponto turístico e trouxe protagonismo para algo que faz parte da história de Porto Alegre há muito tempo. Por isso, da próxima vez que estiver passando por aqui, pare um minuto para apreciar o encanto que tem cada degrau. Hoje nós ficamos por aqui, mas na próxima edição eu te conto outro lugar por onde eu ando. Até lá! Que efeito legal, né, que dá esse colorido aí nos azulejos, né, na subida da escada, muito bacana, né? O Acontece em Porto Alegre de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nos nossos telejornais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Para fechar esta edição, fique com as imagens, ou com mais imagens, né, do chalé da Praça 15. Eu me despeço. Tchau, tchau.